A paz do Senhor Jesus para os amados irmãos, graça e paz. Meus amados, nós estamos fazendo essa gravação hoje aqui, uma gravação rápida, onde eu quero falar sobre a questão do alimento, sobre a alimentação, a demanda de você poder alimentar uma grande multidão de pessoas. Existe uma coisa chamada PG, que é uma progressão geométrica, você fazer um cálculo matemático de forma quantitativa, uma equação, para você ter ideia da explosão demográfica. Não tem alimento para todos. Quando você entra dentro de um supermercado para fazer uma compra, você não consegue ver produtos, você só vê produtos industrializados. Agora saiu nos últimos jornais sobre o presidente da Nestlé falando que 60 ou 70% dos seus produtos da Nestlé são altamente prejudiciais à saúde. A gente precisa de informações para entender muitas coisas que estão acontecendo na atualidade. O ser humano está sendo, nesse jogo, destruído, o corpo do ser humano. Os metais pesados, a forma que nós tratamos a água, a forma de como o homem tem se estabelecido no seu habitat, no dia a dia, né? Você, por exemplo, nós pensamos em ter uma política de reciclagem. Vamos supor, você tem lá um ferro elétrico, seu ferro elétrico quebra e você vai pegar uma peça para comprar para que esse ferro ele não vá para o lixo. E assim nós tenhamos uma grande quantidade de lixo na natureza. Só que aquela peça que você vai comprar para repor no ferro elétrico, estou dando um exemplo do ferro elétrico, custa mais caro, né? Vamos supor, o ferro elétrico custa R$ 100, a peça custa R$ 80. A peça ela é pequena em relação a todo o aparelho. Significa que nós não temos uma política econômica, se assim posso dizer, que incentive as pessoas da manutenção nos seus aparelhos. A sociedade de consumo está aí. Quando um aparelho quebra, ele é jogado no mato, porque custa mais em conta, custo-benefício, comprar um aparelho novo do que você trocar a peça. Você compra uma peça, você tem que pagar a mão de obra do profissional, pode ser que não tenha garantia de 3 meses, pode ser uma dificuldade, não ser um bom profissional. Então tem N fatores com que faz que a gente não tenha uma política de reciclagem séria, certo? Uma lâmpada dessa de LED que me ilumina aqui, eu tenho como fazer ela para passar 10 anos sem dar defeito. Um exemplo. Vamos supor que eu bote uma fábrica lá na cidade, em uma cidade eu bote uma fábrica. A cidade tem 1.000 habitantes. Então eu faço 1.000 lâmpadas e cada habitante compra uma lâmpada. A lâmpada ela tem uma vida útil de 10 anos, ou seja, eu vou vender 1.000 lâmpadas, então eu vou fechar aquela fábrica e daqui a 10 anos eu reabro aquela fábrica para fazer 1.000 lâmpadas. Mas se eu faço uma lâmpada para queimar a cada 2 meses, 3 meses, eu não preciso fechar a fábrica. A fábrica nesses 10 anos ela vai. Então eu tenho uma sociedade de consumo, eu tenho que produzir necessidades. Se eu tenho uma indústria de farmacêutica, eu tenho que produzir a doença para que eu possa fabricar a cura. É assim na vida, é assim que funciona. Então nós não temos alimento para todo mundo. Essa é a verdade. Nós não temos alimento. O alimento vai acabar, certo? Não temos para você alimentar o milho. Né? Nós vimos aí os alimentos transgênicos. Você vê aí algumas multinacionais, Bayer, comprou a Monsanto, detém o banco de sementes, alimentos transgênicos. Você vai comprar um biscoito no supermercado, é uma gordura incrível. Enfim, daqui a pouco eu vou colocar um vídeo falando sobre esses assuntos, sobre o alimento que nós estamos comendo. A gente que trabalha na área da saúde, havia um produto, a gente trabalha com a contenção a contenção epidemiológica de epidemias, leishmaniose, né, cistosomose.
a raiva, né, a raiva do animal, né? Nós vacinamos os cachorros e gatos contra a raiva. É o papel de um agente de endemias. Esse trabalho eu exerço aqui na minha cidade há 10 anos. Cerca de 40 anos ou 30 anos, esses órgãos de saúde tratavam a água contra a proliferação da larva do Aedes aegypti, do Albopictus ou do mosquito palha, que transmite a leishmaniose. O Albopictus e também o Aedes aegypti, eles estando contaminados, eles transmitem algumas doenças como chikungunya, zika vírus, como a dengue, né? Existem outros que transmitem a febre amarela, certo? Outros mosquitos. E então a gente usava um produto que tem como o veículo de transportar a química a areia. E nós trabalhávamos com sacos de meio quilo e a cada 1.000 litros de água nós colocávamos 50 gramas do produto, né? 50 gramas, né? Do Temeflois, né? 5 gramas, 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, 40 gramas, 50 gramas, né? Dependendo da quantidade de água. Qual o efeito do Temeflois, é o nome do produto, que ele é feito na empresa, no país de bandeira vermelha, né? É lá que é feito o Temeflois. Também na Alemanha, né? A Bayer e outras grandes multinacionais de produtos agrotóxicos, de tóxicos e químicos que competem para poder ganhar licitações do Ministério da Saúde. Aí tinha o Temeflois, ficou 10, 20 anos. Ele matava a larva e a pupa para que não pudesse gerar, desenvolver na muriçoca, que você conhece como, nós conhecemos como um pernilongo, muriçoca, que é o Albopictus ou Aedes aegypti. Em 20, 30 anos trabalhou com Temeflois. Depois passou para um outro produto chamado Deflubezuron. Logo depois para um outro produto chamado Nova Luron. Agora nós trabalhamos com um produto chamado Piriproxifen. Também é feito nesses países que são produtos radioativos, todos eles. Alguns podem produzir vários efeitos a longo prazo no organismo. Chega lá na caixa d'água, trata esse produto. Ninguém nunca falou se esse produto causa a longo prazo efeitos. Sabemos que nós somos profissionais da saúde, nós temos que a cada 2 meses fazer um exame chamado colinasterase, onde vai contar as quantidades de leucócitos no nosso sangue. Porque esse produto, por ele ser radioativo, ele emite uma radiação, né? Uma contaminação. E tanto com contato, temos que trabalhar com luva, trabalhar na sacola, a cada 2 meses, esse produto pode alterar nosso sistema imunológico, que são os leucócitos. Então faz o exame de colinasterase, onde conta os leucócitos. Quando os leucócitos estão baixos de algum funcionário, ele é afastado por um período de dias, para que se recuperem, né? Os leucócitos, né, que é muito responsável pelo sistema imunológico, combater os anticorpos. Então, meus queridos, e como a água também é tratada? As grandes empresas que tratam a água, nós sabemos que a água vem com mais de 11 metais pesados, se trata com flúor, com alumínio, com alguns tipos de ácido, para que aquela água chegue na torneira de nossa casa limpinha. É cloro, alvejantes, são várias químicas. A água para o pH do corpo, para poder alcalinizar o corpo, é o bem maior da vida. Esse vídeo eu vou encurtar aqui, eu estou apenas dando alguns tópicos para que você, como um autodidata e pesquisador, possa despertar para você mesmo ir buscar esse conhecimento, pesquisar, ler, entendeu? Fazer as suas consultas e chegar a um denominador comum. Porque eu estou tentando falar aqui apenas alguns tópicos, porque se eu for falar tudo, esse vídeo vai ficar extenso. Então eu não estou trazendo conhecimento, eu estou trazendo informações. Conhecimento requer tempo, né? E geralmente em uma sociedade como essa, o tempo é algo precioso. O cara tem tempo para as futilidades da vida, né? WhatsApp, Facebook, redes sociais. Agora, para ler, aprender, pesquisar, o povo, a maioria é fútil nessa área. Então, estou dando algumas informações e você faz a sua pesquisa, certo? Os conservantes químicos, você cata tomate, faz um extrato de tomate
ele vai azedar ali com um dia, 2 dias fora da geladeira. Mas ali o camarada bota dentro de uma lata, fora da geladeira, fechado hermeticamente, a vácuo, e ele coloca milhares de produtos químicos, e aquele produto tem uma validade de 3, 4 anos. A gente vai, abre aquilo e joga para dentro do nosso corpo, né? Temos o milho transgênico, que já tem informações, pesquisas que criam tumores, né, malignos, que cria vários problemas no ser humano, né? O glúten, né, o trigo que passou por modificações genéticas para que possa ter uma produção em alta escala, porque o problema é alimentar toda a humanidade, a explosão demográfica é muito grande, então você precisa, através dos órgãos da ciência, Embrapa e outros, fazer algumas mudanças genéticas para que essas sementes elas tenham uma maior resistência e uma maior produtividade, para que você tenha uma perda, não tenha uma perda grande através das pragas, né? Para que você não tenha uma perda grande através das pragas, né, gafanhotos e larvas, e também para que você tenha uma alta produtividade, uma semente possa produzir uma maior quantidade de plantas, né, e você aumentar a produção. O Brasil é o segundo maior produtor de soja. A soja é a base de tudo, né? A lecitina de soja e várias outras coisas como essa. Algumas pesquisas têm falado sobre algumas substâncias que a soja contém, onde pode deixar o homem afeminado, né? Eu estou dando só um tópico de informação, depois você pode pesquisar sobre isso, eu achei isso muito interessante. Algumas substâncias de alguns alimentos também, como a soja, que tem alguns hormônios femininos que podem aí também afeminar o homem. Pesquise sobre isso, se é lecitina de soja, alguma substância isolada da soja que deixa o homem mais afeminado. E a gente vê toda essa mudança química, né? Toda essa questão da contaminação dos alimentos, né? Um embutido, uma carne, um conservante, né? São vários tipos. Eu poderia ter pesquisado aqui para dizer melhor o nome para você de alguns conservantes. Existem milhares de nomes de conservantes, cada um com uma química diferente, os corantes para deixar amarelo, vermelho, dependendo qual é o produto. O sabor, essência, vai comer baunilha, essência de baunilha, essência de coco. Esses sorvetes que você compra em supermercado tem uma quantidade exorbitante de gorduras hidrogenadas. Isso entope as veias coronárias, traz problemas, o excesso de açúcar. Por exemplo, há alguns anos atrás, cerca de 100 anos atrás, talvez não muito, 50 anos atrás, 80 anos atrás, pesquise aí, eu estou muito incentivando você a pesquisar. Uma pessoa consumia 1 quilo de açúcar. Açúcar sempre foi um bem de consumo para a alto escalão da sociedade. Você sabe que o açúcar era algo caro, certo? E o processo de esbranquear o açúcar, de deixar o açúcar solúvel, é tudo muito ácido sulfúrico, é muita química, né? A gente opta pelo açúcar mascavo, açúcar demerara, certo? Isso já é um outro assunto para um outro vídeo. Mas o homem consumia 1 quilo de açúcar por ser caro, anualmente 2 quilos, 1,5 kg de açúcar. Hoje, um cidadão norte-americano, conforme as pesquisas, um só, consome 80 quilos de açúcar por mês, ou perdão, por ano. Anualmente, 80 quilos de açúcar, uma pessoa só, o que dá aí mais ou menos aí 4 quilos de açúcar por mês, né? 5 quilos, 12 meses, 50, 5, 6, 7 quilos de açúcar. 7 quilos de açúcar, 7,5 kg, 7 quilos e 200 gramas de açúcar por mês, entendeu? Por mês, 7 quilos de açúcar. Imagine você comer 7 quilos de açúcar em um mês, certo? Esses são os estudos, as pesquisas. O homem não foi feito para comer açúcar, então o sangue fica doce, gera milhares de problemas que não é a minha área para me estar aqui informando. Pesquise para você ver as piores duas drogas, as três maiores drogas do mundo: cocaína, sal e açúcar. 3 drogas brancas, é como diz o ditado. Então, eu estou deixando esse vídeo para que você pesquise. Aí a sociedade está sendo envenenada, certo? Pelos alimentos, metais pesados. Quando o 5, né? O 5, né?
anotar aqui, né? Ver se você consegue ver. Quando esse rapaz chegar aqui, ó, o 5G, né? Que eu estou evitando de falar para que o vídeo não seja cortado. 5, né? E aquela palavra, o G de gato, né? E o 5, quando entrar, que acionar nos cabos de fibra ótica, tudo que é metal no seu corpo vai potencializar essa radiação do 5G. Então, nosso corpo está carregado de metais pesados pelos alimentos que nós comemos. Existe um vídeo aí que circula, o camarada pegou 1 quilo de açúcar e ele colocou em imã grãos de ferro. O alumínio é altamente químico, altamente problema para o corpo. É um metal pesado. Nós cozinhamos em panelas de alumínio, né? O tratamento da água contém alumínio e várias outras coisas. Então esses metais vão se acumulando com o passar do tempo no corpo. Quando o G-gato 5 chegar, esse metal pesado no corpo, no organismo, vai potencializar essa radiação. Então a gente tem que ficar de olho aberto, meu amigo. Nós estamos chegando no final, né? Tem muita coisa, muitos segredos, segredos de estados, onde as pessoas estão leigas, estão cegas, topeiras, não tem entendimento do que vem pela frente aí. Então procure alcalinizar o seu corpo, entendeu? Suco de limão, um pouquinho de bicarbonato de sódio na água, certo? Existe vídeo na internet que ensina aí a alcalinizar a água. Alcalinize a sua água que você vai beber. Alcalinize o seu corpo. O pH do seu corpo. O pH da água deve ser 7, 8, tá certo? Pesquise sobre o pH da água. Pesquise sobre a água que é a base do seu corpo, da vida humana. Eu estou dando alguns pontos para que você pesquise, certo? Que esse vídeo seja interessante para você, que possa abrir algumas portas da sua mente para que você possa pesquisar. Temos aí os alimentos, os agrotóxicos, são pulverizados, é 1 tonelada de agrotóxico para poder vingar todas essas verduras, essa alimentação que são arrancadas verdes antes da maturação para poder no escoamento de 3, 4, 5 dias, dependendo a CEASA, a central de abastecimento, essas verduras, essas frutas possam chegar de vez para chegar ao ponto de venda. E nós comemos a maioria das frutas ainda arrancadas verde, fora do momento, né, da colheita, né? O que cria, né, frutas não naturais, né? Quando você vai aqui para algumas regiões, você vê aqueles aviões monomotor pulverizando sobre a lavoura da uva, da banana, né, para conservar, porque senão a praga vai lá, come, o prejuízo é grande para o agricultor, né, que precisa pagar os empréstimos nos bancos rurais da vida, e também a população que espera o alimento chegar, certo? São transgênicos, que passaram por mudanças genéticas, e aí a gente vai se envenenando, certo? O camarada vai diminuindo, entendeu? A qualidade de vida, vai apresentando jovens de 30, 20, 14, 15, 16 anos, um AVC, um infarte, com diabetes, o fast food, a obesidade forte, entendeu? Se eu for parar aqui para falar desses sanduíches, dessas franquias que estão aí, né, o chocolate que está sendo contaminado, principalmente dessa empresa que eu lhe falei, da Nestlé, eu vou colocar aí algumas coisas depois desse vídeo falando com mais informações para você. Então, que Deus possa proteger a sua vida, procure cuidar do seu corpo, caminhar, ter uma qualidade de vida melhor, tá certo? Eu agradeço, apenas quis dar algumas informações falando de como o ser humano está sendo contaminado pelas indústrias, alimentícias, né? Os enlatados, os embutidos. E aí depois você vai ver o vídeo que eu fiz aí, você entra dentro do supermercado, você não tem muita alternativa. É muita gente e não tem alimentos naturais, orgânicos. E quando se encontra é muito caro e é muito complicado. Deus te abençoe, pega todas essas informações e procura aí ser um autodidata, pesquisar e abre a mente.
abre a mente. Um grande abraço, Deus abençoe.